Olá, querido povo de Deus, salve Maria Santíssima, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Gente, vai perdoando aí o barulho das motos, dos carros, né, que vão passando, mas o importante é o conteúdo ser transmitido, o importante é você receber aí um conteúdo, um aprofundamento, uma meditação dessa poderosa palavra de Deus. Meus amados irmãos, hoje vamos meditar em um tema muito profundo, né? Os frutos da palavra. Os frutos da palavra. Glória a Deus. Mas para dar início, vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Vamos fazer esse breve momento de oração para que a gente possa pedir ao Senhor que fale conosco e que nós tenhamos o nosso coração aberto para acolher a voz do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém? Assim seja. Eu gosto sempre de fazer aquela oração que Samuel fez, que o sacerdote Eli ensinou a Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Todas as vezes que eu vou ler a palavra de Deus, eu gosto de falar isso. Deus, ele fala profundamente ao nosso coração. Então, meus irmãos, o tema que a gente vai meditar hoje é os frutos da palavra. Os frutos que a palavra de Deus produz no nosso coração. Pegue a sua Bíblia, abra em Isaías, capítulo 55, versículo do 10 ao 11. Isaías 55, versículos do 10 ao 11. Enquanto você procura, vamos rezar a oração do Santo Anjo da Guarda, para que ele possa nos auxiliar e principalmente nos ajude a vivenciar essa palavra ao longo do nosso dia a dia. Que ele nos ajude a acolher, a guardar, meditar, e principalmente nos ajude a vivenciar o nosso dia a dia. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A palavra de Deus ela diz assim aos nossos corações. Isaías 55, versículo 10 ao 11. Tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara. Todo acontecimento tem sua causa e seu efeito, né? Aqui o Senhor ele dá alguns exemplos simples, mas que a gente entende de uma forma muito profunda. O texto começa dizendo, tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra de Deus. É um exemplo, uma comparação muito simples. Quando a chuva cai, ela molha a terra. E quando ela molha a terra, alguma coisa boa acontece. Aquele fruto, aquela semente que estava ali debaixo da terra, esperando aquela água, aquele orvalho, ela germina e dali pode nascer uma grande árvore. E dessa grande árvore pode acontecer que deem muitos frutos, né? Mas a palavra de Deus, quando a chuva cai, ela cai e produz algum efeito. Alguma coisa tem que acontecer quando a chuva cai, quando a água desce do céu, cai no solo, alguma coisa acontece.
tem que acontecer. O solo fica mais frio, as plantas, né, elas são fortalecidas através daquela água, as sementes elas começam a germinar, muitos animais bebem, se alimentam, bebem daquela água, né? Eles bebem daquela água para matar a sua sede. Os rios que estavam secos, eles começam a encher, ou seja, quando a chuva cai, alguma coisa acontece. Assim também é a palavra de Deus. Quando ela cai no solo do nosso coração, alguma coisa tem que acontecer. A palavra de Deus, quando ela é meditada, quando ela é degustada, ela tem que produzir algum efeito no nosso coração. E essa é uma das coisas, meus amados irmãos, que a gente tem que ter muita sinceridade com Deus e tem que ter muita sinceridade consigo mesmo. Por que eu digo que tem que ter muita sinceridade com Deus? Porque a gente tem que ter muita sinceridade com Deus para dizer, Senhor, o que é que está atrapalhando no meu coração para que a palavra dê frutos na minha vida? O que é que está faltando eu fazer? O que é necessário eu fazer para que a palavra ela dê frutos na minha vida? O que é que está impedindo da palavra realmente regar esse terreno do meu coração e dê frutos? O que é que está impedindo da água molhar a minha vida, molhar a minha alma, molhar o meu coração, lavar a minha alma do pecado, lavar a minha vida de toda impureza? O que é que está impedindo? O que é que está impedindo dessa água viva chegar até mim e produzir frutos? A gente tem que ter sinceridade com Deus. Às vezes na nossa oração a gente não é sincero. Muitas das vezes a gente diz, ô Senhor, que palavra poderosa, mas essa palavra só fica da nossa boca para fora. Ela não vai produzindo frutos no nosso coração. E uma coisa que eu fico preocupado, meus amados irmãos, é que muitas das vezes pessoas que têm intimidade com a palavra, que têm caminhada, que pregam a palavra, que cantam, que têm um serviço, eles já não conseguem ter frutos dessa poderosa palavra em sua vida. E aqui, meus amados irmãos, entra uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração. Muitas pessoas impedem da palavra ter frutos em sua vida porque leem a palavra de Deus achando que as mensagens, as exortações, as bênçãos é somente para os outros. Muitas pessoas pensam assim, quando leem um texto que exorta, um texto que é para o nosso crescimento espiritual, um texto que é mais duro das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus, a pessoa pensa assim, essa mensagem aqui, mais dura, é para fulano de tal, é para cicrano. Ou seja, a pessoa vai se achando perfeita ao ponto de aquela palavra não servir mais para ela. Esse é o perigo, meu irmão, minha irmã, esse é o grande perigo. Tem pessoas hoje pensando assim. É por isso que a palavra não está dando mais frutos na vida dessas pessoas, porque está achando que a palavra não é para ela, é para os outros. Se acham perfeitos demais ao ponto de que eu já vivo tudo aquilo que a palavra de Deus me diz, eu já vivo tudo aquilo que as Sagradas Escrituras me falam, eu já vivo tudo isso. E eu não preciso mais colocar em prática as exortações, os conselhos, os ensinamentos da palavra de Deus. Não preciso mais. Então tudo que eu leio, seja de exortação, é para os outros. E o pior, meus amados irmãos, é que essas pessoas, elas vão camuflando, elas vão cobrindo os seus erros ao ponto de acharem que realmente estão corretas, estão perfeitas. E quando caem no pecado, se admiram. Por que se admiram? Porque achavam que eram perfeitos. Os santos diziam que a gente não deve se admirar quando a gente cair. A gente tem que se admirar quando a gente atingir alguma virtude. Lucas, quer dizer que eu tenho que cair e ficar por isso mesmo? Não, meu irmão, entenda, por favor. A gente é pecador. E se a gente cair, a gente tem que lutar, se levantar e lutar para nunca mais cair. Mas isso não deve ser a causa de uma admiração ao ponto da gente querer desistir da caminhada, querer desistir de Deus porque achando que não tem mais jeito. É isso que eu quero falar. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela não está fazendo frutos na vida de muita gente porque tem pessoas de caminhada,
Aqui eu estou falando para pessoas de caminhada. Tem pessoas de caminhada, tem pessoas que pregam, tem pessoas que já têm algum ministério, já exercem algum serviço na igreja, que estão lendo a palavra, mas estão lendo achando que toda exortação e ensinamento da palavra é para os outros. Não, meu irmão. Existem sim as mensagens que é para os outros, mas 90% daquilo que você lê na palavra, daquilo que você tem de intimidade com a palavra, do seu momento com a palavra, é para você. Se Deus te chamar a atenção em alguma coisa, meu irmão, faça um exame de consciência, feche os seus olhos, peça a Deus a luz e Ele vai te mostrar, porque essa palavra é luz para os nossos passos. Ela é luz para a nossa vida, vai dizer no Salmo 118. É luz para a nossa vida. Então, a gente tem que pedir com que a palavra ilumine a nossa vida para que a gente possa enxergar naquelas áreas que estavam escuras os pecados que estão escondidos. A palavra de Deus, ela tem que fazer efeito na nossa vida. Se não está fazendo efeito na nossa vida, alguma coisa está errada. E uma das coisas que eu encontrei que está mais errada naqueles que leem a palavra, naqueles que têm intimidade com a palavra de Deus, é que estão lendo a palavra e ela não está tendo frutos na sua vida, porque você está lendo as exortações, os ensinamentos, pensando somente nos outros. Não, meu irmão. A palavra tem que fazer efeito primeiro em você, para depois ela atingir, através do seu testemunho, as outras pessoas. Porque o versículo 11 vai dizer: assim acontece a palavra que minha boca profere, não volta sem produzir seu efeito. A palavra de Deus, ela não pode voltar. Ela chega, porque aqui Deus me dá um discernimento muito profundo. Veja, a palavra, quando eu leio, quando eu tenho meu momento com ela, ela tem que vir ao meu coração. E em algum momento ela tem que voltar, como? Seja com as minhas palavras, seja com as minhas ações, para atingir a vida dos outros. Mas primeiro ela tem que atingir a minha vida para quando ela voltar, ela possa produzir efeito também e fruto na vida das outras pessoas, seja com as minhas palavras, seja com as minhas ações. É isso que a gente precisa entender, meus amados irmãos. Outra área também que impede, outra coisa também que impede muito da palavra de Deus fazer efeito, é muitas das vezes, meus amados irmãos, as pessoas não terem esse desejo profundo de ter essa intimidade com a palavra. De ter uma intimidade profunda com a palavra. Porque, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela faz efeito na nossa vida em toda aquela área que a gente necessita. A palavra de Deus, ela tem que ser desejada pelo nosso coração. Ah, Lucas, eu não consigo ler porque eu começo os olhos a lacrimejar, eu não consigo ter intimidade com a palavra. Tenho vontade, mas não consigo. Meu irmão, lute, batalhe, você vai conseguir. Eu não podia nem ver, mas graças a Deus hoje já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e ainda continuo encontrando riquezas maravilhosas na minha leitura da palavra. E principalmente lutando para que essa palavra faça efeito na minha vida. Porque, meus amados irmãos, em tudo que eu preciso, eu encontro respostas nessa carta de amor, que é a palavra de Deus. E é por isso que a palavra de Deus ela vem dizer, olha o que aqui diz em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. Guardai, gravai, pois profundamente em vosso coração e em vossa alma estas minhas palavras. A palavra de Deus ela tem que ser gravada no nosso coração, para que quando acontecer alguma coisa eu possa... Mas a palavra de Deus já me alertou disso. Se você anda na caminhada e é perseguido, você lembra logo de Eclesiastes capítulo 2, se entrar para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a aprovação. Em tudo da tua vida você tem que ter uma resposta da palavra. Meu irmão, se você cai em alguma armadilha de Satanás, se você não estiver preparado com a palavra, você vai fracassar. Como foi que Jesus venceu o inimigo? Mateus capítulo 4. Respondendo a ele com a autoridade da palavra de Deus.
É por isso que aqui em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, vem dar esse conselho. Grava no teu coração essa palavra, as minhas palavras. Por quê? Deuteronômio capítulo 30, versículo 14, diz assim: mas essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumprir. A palavra de Deus, ela tem que estar perto, a todo momento, no teu coração, perto de ti. Ela tem que estar perto, ela tem que estar perto, a todo momento. Onde você for, leve a sua Bíblia, leve a palavra de Deus, leia. No lugar de você passar um monte de tempo assim, às vezes no celular, pegue um pouco da Bíblia. Ah, Lucas, mas eu não consigo. Pega a Bíblia, abra um salmo, leia, se alimente, beba dessa água viva. E você vai vendo que aos poucos você vai tomando gosto. E quando você menos esperar, você está apaixonado e não consegue mais parar. Ela tem que estar perto. A palavra tem que estar perto. Ela tem que estar perto. Aí continua dizendo, Deuteronômio 30, 14. Perto de ti, na tua boca, que quando você for falar algum conselho, que tenha alguma palavra de Deus no teu conselho. Quando você for fazer alguma coisa, que Deus esteja, através da palavra, te levando ao caminho certo, a fazer a coisa certa. Tem que estar no teu coração a palavra, para que possas cumprir. E principalmente, meu irmão, esse é o ponto, cumpra a palavra. Esse aqui é um processo de leitura da palavra que dá frutos. Olha, mas essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumprir. Esse aqui é um itinerário perfeito para que você possa cumprir a palavra da melhor forma possível. Para que depois que você vivenciar ela estando no teu coração, na tua vida, perto de ti, vivendo, você possa propagar. Esse é o desejo de Deus, que você propague a palavra de Deus, seja com palavras, seja com ações. Deuteronômio 32, versículo 2 diz assim: derramem-se como orvalho, como a chuva, a minha doutrina, espalhe-se como orvalho as minhas palavras. A minha palavra tem que se espalhar como orvalho. Veja, meus amados irmãos e minhas irmãs, como essa palavra é importante para a nossa vida e como Deus deseja que a gente tenha intimidade com ela, como Ele deseja que o nosso coração seja essa terra seca que anseia por essa água. Essa terra seca. Meu irmão, se você já teve a experiência de passar por algum cerrado, algum lugar onde o sol maltrata, aquela terra que o sol maltrata, na hora que você coloca um pouco de água, logo a terra suga aquela água, porque ela tem essa... É como se a terra estivesse ansiosa para receber aquela palavra, aquela água. Assim deve ser o nosso coração. Tem que estar ansioso para receber essa palavra. Salmo 11, versículo 7 diz assim: as palavras do Senhor são palavras sinceras, puras como a prata acrisolada. A palavra do Senhor é sincera, é pura. Às vezes, meus amados irmãos, a gente dá ouvido a tantas palavras impuras, a gente dá ouvido a tantas coisas impuras, e às vezes a gente não sabe por que o nosso coração está pesado, está triste, está machucado. É porque muitas das vezes a gente dá ouvido demais a palavras impuras, a palavras mundanas, a palavras distorcidas, a palavras desgraçadas. E a gente esquece que a palavra mais pura, essa palavra é tão pura que quando ela vai tocando o nosso coração, tocando na nossa alma, vai purificando por onde ela vai. Purificando o nosso pensamento, purificando o nosso coração, a nossa alma. Tudo vai sendo purificado através da palavra do Senhor, porque essa palavra é sincera e pura. Então, meus amados, a gente tem que entender essa realidade. E uma coisa, quer ter cura interior na tua vida, tenha intimidade com a palavra. Intimidade.
Deixa ela fazer frutos, deixa ela dar frutos na tua vida. Olha o que aqui diz no Salmo 106, versículo 20. Enviai a sua palavra para curá-los. Enviou a sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte. Eu não sei qual é a tua situação. Talvez você esteja dizendo, para mim já deu. Talvez você tenha na sua família uma realidade de alguém que está depressivo e que já tentou tirar a vida. Meu irmão, quer curar essa pessoa? Se alimente da palavra e alimente essa pessoa com a palavra de Deus. Alimente essa pessoa com a palavra de Deus. E assim você vai vendo a palavra trazendo, criando, tendo frutos de cura, frutos de conversão, fruto de bênçãos. Porque a palavra de Deus, ela é pura e transforma. E como diz aqui no Salmo 106, versículo 20, o Senhor enviou a sua palavra para curar. É para curar que a palavra foi enviada. Então, meu irmão e minha irmã, está na hora da gente ler a palavra, e não somente ler, deixar com que ela regue a nossa vida, com que ela lave o nosso coração, a nossa alma, com que ela lave a nossa vida e nos transforme. Quantas vezes a gente, não vou dar esse pequeno exemplo, às vezes eu tenho 2 filhos, às vezes eles brincam e ficam bolando no chão e se sujam na areia. E quando eles chegam estão totalmente sujos. E quando a gente banha, aquela água toca neles, vão limpando. Quando eles saem do banho, eles estão com uma pessoa totalmente diferente. E assim, o que a palavra quer fazer na nossa vida. Quer chegar na nossa vida, purificar, limpar toda a impureza. E nos fazer alguém novo. Nos fazer alguém novo. A palavra de Deus, ela tem que fazer frutos. Dizia São Jerônimo, desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Já falei isso no meu vídeo anterior. Desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Se eu desconheço a palavra de Deus, se eu desconheço as Escrituras, eu não tenho intimidade com o Senhor Jesus e na minha vida não consegue ter fruto. Mas se eu tenho intimidade com a palavra, eu me alimento dessa palavra, mais e mais eu me aproximo de Jesus, e quanto mais eu me aproximo de Jesus, o Senhor vai me configurando na pessoa dele, e quanto mais eu me configuro na pessoa dele, eu vivencio aquilo que diz em 2 Coríntios 5:17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou-se que era velho, eis que tudo se fez novo. Espero que você tenha bebido dessa graça. Espero que eu tenha transmitido aqui aquilo que Deus colocou no meu coração. E que essa palavra possa trazer frutos ao teu coração, à tua vida. Acolha a sua vida da melhor forma possível essa palavra e deixe ela dar frutos. E vivencie, meu irmão. E não somente vivencie, dê testemunho dos frutos da palavra na tua vida. Salve Maria Santíssima. Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá Lucas de Maria, me segue no Instagram, se inscreve aqui no canal, meu irmão. Se inscreve no canal, compartilha, vamos juntos evangelizar. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar aqui a minha chave Pix. Se você puder nos ajudar, nos ajude com algum valor, seja R$1, R$2, ajude a nossa missão a comprar uns materiais, a comprar aquilo que for necessário. A gente também ajuda algumas pessoas como a gente pode. E você também pode fazer parte dessa missão. Ajude a nossa missão de evangelização como você puder. Lucas, eu não posso, ajudar de nenhuma forma financeira, nenhum real. Não posso. Então nos ajude da melhor forma possível que você pode, com as suas orações. Diga, Senhor, eu apresento o apostolado do Lucas, eu apresento a missão do Lucas, que o Senhor abençoe e que o Senhor possa providenciar aquilo que for necessário. Amém? Deus abençoe, salve Maria. Gente, aqui também na descrição do vídeo vou colocar o número do meu WhatsApp. Se você quiser um aconselhamento, se você quiser marcar uma missão para que eu possa ir na sua comunidade pregar a palavra, fazer formações, eu vou colocar aqui o número do meu WhatsApp. Então, se você deseja marcar uma missão, fique à vontade, está aí o meu número. Amém. Glória a Deus, salve Maria, Deus abençoe. Amém.